pessoal, começando mais um Jurapod, ao meu lado dessa vez, Gabriel Foguinho. Beleza, Jura? Eu prometi que você ia explicar qual foi o seu sumiço. O departamento médico segurou, o professor falou, aguarde um dia aí. Fiz a fisioterapia e agora tô em campo de novo. É isso aí. Seja bem-vindo, que você é parceirão, não falte mais não. Você é doido, o departamento médico agora passou. Só aceita atestado médico 5 dias antes. Se não é justa causa. Vou botar na Você que justiça está nos mesmo. assistindo aí, compartilhe nosso material. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Nós estamos nos 3, viu? Também está o canal oficial no YouTube. Jurapod, só é botar lá. Jurapod, não tem erro, cai direto no canal. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico aqui, sobre sindicatura. Você que não conhece, fica aí que você vai saber o que é isso, viu? É um termo novo, viu, Fabiano? Você conhecia? Eu não. Então, você vai conhecer hoje. A gente vai conversar aqui com Luciana Belon. Ela que é síndica profissional, administradora, está aqui participando do nosso podcast e vai esclarecer para a gente algumas coisas. Você que mora em condomínio, fica aí para saber algumas coisinhas. Luciana, seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Jura, pelo convite. É realmente um enorme prazer, uma honra estar aqui. É isso Espero aí. contribuir. Vai contribuir, sim. Luciana, eu falando sobre a questão da sindicatura, que é um termo novo. Sim. A sindicatura é a profissão, a pessoa que tem função ou cargo de síndico. Isso, síndico profissional. Sim. Aí tem que tomar um curso, tal. Como é essa Olha, preparação? Ou é do dia a dia? Legalmente não precisa ter um curso para exercer a função de síndico. Até porque existem síndicos moradores e o síndico profissional chegou justamente para profissionalizar, né, essa mini-cidade, essa microcidade, como a gente costuma dizer, que é o condomínio. Porque a gente vê que o síndico morador tem muita boa vontade, na maioria das vezes, mas eles não têm a expertise, não têm a parte técnica da sindicatura mesmo, da gestão. Porque é como se fosse realmente um prefeito daquela comunidade, daquele condomínio. Porque de condomínio tem tudo. Tem manutenção, tem a parte de departamento pessoal, que normalmente é a maior, tem o jurídico, tem uma parte de engenharia. Então, normalmente, um síndico morador não detém de toda a expertise de todas essas áreas. E o síndico profissional chegou justamente para fazer essa parte da parte técnica e na gestão condominial. Vamos esclarecer mais um pouquinho para o nosso público, que eu ainda estou confuso um pouquinho. É. Você está claro, você está certa, mas, por exemplo, eu quero distinguir para o pessoal que está nos assistindo. Sim. O síndico morador que você fala é aquele condomínio que, há um tempo, até pouco tempo, o cara se reúne e diz assim, vamos escolher um líder dos nossos. Sim. E aí ele vem e fica com atribuição. Mas, às vezes, esse síndico ele tem outra atividade. Ele é médico, ele é professor, Isso. ele é... Qualquer outra coisa lá fora ainda tem essa função de síndico. E é muita carga para ele. Exatamente. E às vezes não dá conta. E aí vem as reclamações. Exatamente. Todo condomínio precisa ter um síndico, precisa ter um representante legal. Então, ele pode ser morador ou não. O síndico morador, e hoje em dia veio com muitas outras... veio agregado com muitas outras responsabilidades, porque legalmente já é civil e criminal, tudo que acontece no condomínio é o síndico quem responde. Então, antes não se tinha esse olhar muito profissional realmente para exercer essa função. Era muito como, meu vizinho, vamos lá, emitir um boleto e vai lá e paga. Quando emitia-se um boleto para pagamento, que normalmente que é uma prática que hoje não se vê muito, mas os moradores pagavam diretamente para o síndico, né? Há um tempo atrás. Então, quando era um síndico morador, era tudo muito realmente amador, por mais profissional que ele fosse na área de atuação dele. Então, eles não tinha muita expertise, por exemplo, com recursos humanos, com gestão de pessoas, dos colaboradores, e, com isso, agregava-se para o condomínio passivos, né, de trabalhista, porque não sabia como lidar, não se era um líder. Quando tem a sorte de ter um gestor morador e que já tenha uma expertise operacional, como aconteceu em um condomínio, quando eu entrei na área de condomínios, eu tive a sorte de ter um gestor morador, mas que ele tinha um domínio geral, realmente, de muitas coisas que agregou com o de síndico.
né, quando a Sim. sindicatura. Hoje ele fez o curso de síndico profissional, a gente troca figurinhas, inclusive, porque ele viu a necessidade realmente de se especializar naquela área, até para que ele desse continuidade no condomínio que ele atuava. Sim. Mas o síndico profissional, a parte mais que é determinante é justamente esse profissionalismo na gestão. Eu atuo num condomínio próximo aqui, que veio de uma gestão de uma síndica moradora, muito gente boa. Sabe aquela senhora que gosta de cuidar, de botar planta em tudo que é canto? Ele é muito cuidadosa. Vivia o condomínio mesmo. Vivia o condomínio. Mas administrar um condomínio é mais do que isso, né? Às vezes o Mas morador... é justamente essa parte que eu vou puxar um gancho. Sim. Porque ela tinha muita boa vontade, mas aí decidiu trocar o parquinho de lugar. Sim. E ela chamou um pedreiro que era amigo da família e foi lá e fez o serviço. E aí deu maior complicação. Por quê? O condomínio ainda estava em fase de garantia, né? Do tempo que a construtora entrega, são de 5 a 10 anos, dependendo da situação, né? São 5 anos da garantia, digamos assim, e ela perdeu a garantia. O condomínio todo perdeu a garantia por causa dessa ação. Não foi má vontade. A gente não percebia assim, a intenção de prejudicar realmente o condomínio. Ela só viu que aquele parquinho no lugar que a construtora colocou não estava legal. Ela foi lá e mudou. E aí deu infiltração na garagem, porque é um condomínio que a garagem é subterrânea. E aí deu problema de infiltração, danificou o veículo e só foi ladeira abaixo. Então, a gente chegou, fez um laudo predial no condomínio, né, para pegar todos os pontos que estavam precisando realmente de manutenção, pontuamos onde é que estava tendo essas infiltrações, e a gente está na fase agora de execução do serviço, não somente da parte de infiltração, mas também da fachada. Então, é justamente isso, a profissionalização do condomínio. Né, porque, para vocês, para os moradores, é apenas o local que eles vão morar. Mas, para o gestor, ali é o local realmente de trabalho. Agora você, com essa calma de falar, com essa calma de ver, não encontra muito problema na sua gestão, não, né? Encontra. Com certeza encontra, porque condomínio é condomínio, não tem jeito. Em qualquer lugar tem problema. Gente, como diz o bicho-homem, é um problema, né? É verdade. Agora, só uma dúvida, porque tem condomínios que tem um síndico morador, mas tem uma função de um administrador. Sim. Se confunde? Não se confundem diretamente, mas se confundem um pouco, em partes. Por quê? Enquanto o administrador ele não responde diretamente, ele é o braço direito do síndico. Sim. Ele precisa realmente ter uma vivência e ter um domínio daquilo que o síndico, de repente, não tenha. E até que tenha um síndico profissional. Então, ali se agrega a experiência de um administrador com a do síndico. Mas tem muitos... Aí vai muito também da gestão. Mas tem síndico, por exemplo, que deixa para o administrador liberar pagamento. Eu não deixo, sabe? Sim. Porque é uma responsabilidade muito grande. É seu mas nome, se né? Justamente. Mas se confundem um pouco, porque o síndico ele vai lá para gerir, olhar os orçamentos, deliberar, enquanto o administrador está mais na parte de execução. Do serviço em si, né? Verificar onde é que está precisando de fazer alguma manutenção, a parte também do CFTV de manutenção, que é câmeras, mas do AVCB, que já é algo mais complexo e precisa que os empreendimentos tenham. Então, é isso, o síndico faz em conjunto com o administrador, mas na parte de deliberar e o administrador na execução. Meu prédio mesmo, depois de 10 anos, foi que eu consegui o AVCB. Sim. Isso valoriza muito o imóvel. Mas deu um trabalho danado. E não é barato. E até em fase de instalação dos... Eu digo porque isso que você está falando aí da questão da complicação do bicho-homem, estavam roubando até as luzes de emergência das escadas. Sim. A gente teve uma situação dessa, acredite, luzes de emergência, mangueiras de incêndios, hidrantes, aquela parte de cobre. É muito comum, infelizmente, acontecer os furtos. E se o condomínio não estiver preparado para fazer uma preventiva, colocando câmeras, investindo em câmeras, né, fica muito mais complicado da gente identificar. Agora, eu tenho outra pergunta para lhe fazer. Como é você ser... Eu lhe digo
Porque a gente está tratando justamente essa relação eu vou lhe falar, do ser humano mesmo. Sim. Você ia administrar uma coisa do outro e o outro que acha que você é empregada dele, que o dono é ele pode fazer tudo o que ele quiser, quebrando o regimento e a convenção. Como é lidar com isso? Como é... A parte de conscientização é sempre mais complicada para a gente gerir. Mas o que a gente tem a nosso favor é o regimento. E eu falo, olha, a gente não está criando regra, eu só estou fazendo cumprir o que vocês determinaram para cumprir. E é uma obrigação legal do síndico, né, do cumprir e fazer cumprir. Então, a gente utiliza muito tecnicamente mesmo para que o cumprimento seja executado. Hoje eu vim de um condomínio que o antigo síndico ele sinalizou isso. Nossa, aqui está muito chato. Tem moradores que estão reclamando porque não pode nada agora. Aí eu fico, não podia antes. Acontece que tinha a questão da pessoalidade, né? E o síndico anterior, que era ele. Que às vezes o síndico morador permite. Exato. Eu cheguei nesse condomínio, tem 3 meses agora, e quando eu subi nas torres, eu via várias sapateiras nos andares. E eu ficava, esteticamente já é feio. Sim. E da parte mais complicada, que eu digo assim... Que virou um hábito também na pandemia. Não necessariamente, porque na pandemia, quando eu geri um condomínio, a gente não permitia da mesma forma. A gente conscientizou os moradores a utilizar uma área de serviço para alocação desses calçados, né, para alocar. Porque se ele não poderia contaminar a casa dele, mas e a equipe de limpeza que teria que fazer a limpeza daquele hall? E poderia passar para os outros, né, para os outros moradores. Sim. Então, foi um trabalho, foi muito difícil na pandemia. Acho que foi dificuldade para todo mundo. E condomínio que não parou, foi mais difícil ainda, porque a gente não teve. O máximo que a gente foi fazendo foi diminuir a carga horária, né, dos administrativos, fazer algumas adaptações, diminuir o quadro fazendo revezamento, mas não parou. O condomínio não parou. E com relação a... Você perguntou sobre o morador que é o dono e... Sim. Isso acontece muito também com o Conselho Fiscal. E essa é uma outra parte também que é mais difícil, mas a gente age também com muita técnica, mas também tem que ter muito posicionamento. Sim. Porque em outro condomínio, a gente teve que fazer uma reunião com o conselho justamente para entender qual era a expectativa que ele tinha na contratação de um síndico profissional. Porque eu entendi como se eles estivessem querendo realmente um subordinado. E a gente não é subordinado, né? Para se ter um cargo de subordinação, a gente precisa ter alguém acima da gente, cumprir normas, né? Cumprir regras, cumprir horário, carga horária. E a gente não tem, justamente para configurar um vínculo empregatício. E aí, com muita calma, com muita paciência, porque tem que ter paciência, a gente foi explicando para eles, e estamos ainda nessa fase, porque é um condomínio novo, e a gente ainda está nessa fase de adaptação, nessa fase de conscientização do conselho, e fazê-los entender que não existe um lado A ou um lado B. A gestão é uma só, né? Porque o conselho, normalmente, é orgânico, é um conselho dos moradores, embora agora já tenha essa modalidade também de conselho fiscal profissional, mas ainda não chegou aqui. É mais lá São Paulo, Rio, sim, que já está muito mais avançado que a gente nesse segmento. Então, eles têm realmente essa ideia de que são os funcionários, os síndicos, eles são funcionários do condomínio. E isso acaba demandando tempo, acaba demandando muito esforço realmente do síndico para explicar, para fazê-los entender. E eles têm a questão também da pessoalidade. Eles querem que notifique normalmente. Eles querem que notifique que o condomínio está com ar de abandonado, e aí a gente vai conscientizando que não é simplesmente chegar e notificar, para não acontecer do condomínio estar tomando partido, por exemplo, de uma situação que não é nossa. Principalmente quando há um conflito entre vizinhos. A gente sempre fala que para configurar uma perturbação do sossego, por exemplo, que é muito comum o barulho em condomínio ser um problema, a gente precisa que 2 ou mais vizinhos se sintam perturbados. Porque, caso contrário, né, Você picuinha de vizinho. Exatamente. Eu fui vítima. Foi vítima? Agora deixa eu voltar um pouquinho a questão da sindicatura. Sim. Quando você fala, e Gabriel falou agora, a questão do pertencimento,
do morador achar que não, ele está vindo, não é morador, está vindo só para administrar, eu vou tratar ele como subordinado. A questão da sindicatura, do síndico profissional, ele é uma pessoa jurídica. Sim. E você leva um corpo seu jurídico e contábil? Não. Não, o condomínio normalmente tem uma empresa administradora, que faz a parte contábil, que faz a parte de departamento pessoal, dependendo muito do que foi contratado. Mas quando você é contratada como síndica profissional, você também tem acesso a esses corpos, esse corpo de contábil e jurídico. Diretamente da empresa, não necessariamente. A função de sindicatura, de síndico, ele é para representar legalmente aquele condomínio e os interesses daquele condomínio. Agora, a parte contábil, ele pode transferir, né, como o Código Civil já estabelece, que a gente pode transferir essa parte da administração para uma outra empresa. E aí, para justamente diminuir essa carga do síndico, que não ficaria somente com a parte de gestão, mas emissão de boleto, que já seria para ele mesmo fazer. E com a empresa administradora, é uma empresa que faz essa parte de conciliação bancária, a emissão dos balancetes, prestação de contas, a emissão mensalmente dos boletos, né, para o que o morador efetive esse pagamento, e do departamento pessoal. Alguns já ofertam também um administrador ou um operacional para fazer vistorias no condomínio, já passar para o síndico. Tem a consultoria jurídica também, mas isso vai muito do modelo da contratação de cada empresa, né? Agora, quando o Jura fala assim, que, vamos supor, o CPJ, beleza, mas um síndico, quando ele é eleito, ele tem um período de mandato. Sim. Agora, quando ele lhe contrata por um período, Pelo ou ele, mandato. a qualquer momento ele pode falar, Luciano, obrigado, tchau, tchau. Olha, o mandato vai muito do que é estabelecido na própria convenção. Tem normalmente 1 ano, o máximo que eu já tinha visto foi 2 anos. Sim. Mas tem condomínios que já são um período maior. Mas isso é a convenção do condomínio que estabelece. Caso tenha alguma situação que haja necessidade de ou renúncia ou a destituição, não precisa cumprir esse prazo. Normalmente, o que se faz é comunicar, como qualquer outra prestação de serviço, com 30 dias, se estiver tendo essa previsão no contrato, o contrato de prestação de serviço do síndico com o condomínio. Sim. Que, puxando um gancho, já é um outro diferencial. Porque no síndico morador não se tem um contrato de prestação de serviço, onde estabelece as regras daquela contratação, daquela prestação. É tudo muito solto, realmente. O síndico profissional ele já tem um contrato, né, de prestação de serviço. O síndico morador ele não é nem empregado e nem é contratado como PJ. Exatamente. Agora, no meu condomínio, ele é remunerado. Muito bem remunerado, por sinal. O E síndico. tem que ser. Não, mas eu tô Não é o profissional, ele está falando do síndico falando do morador. síndico morador. Ah, é? É. Se eu lhe falar o número aqui... Olha, existe sim essa modalidade. Eu corro 10K todo dia. Existe sim essa modalidade Pois de ser é. síndico morador e remunerado. Vai muito da convenção. Normalmente, o que era visto era a isenção da taxa condominial. A gente estava conversando sobre isso hoje, não foi, Júlio? Mas- Lá no condomínio é 10 Alguns mil, eu vou lhe falar logo benefícios. em número logo. É mesmo? 10 mil. Por isso que a Júlia brigou, que você não vira síndico do seu prédio. É um valor realmente expressivo, mas acredito que seja por conta da quantidade de unidades. É um condomínio clube, Clube. então realmente é um valor. Mas por isso que eu defendo que seja um síndico se já profissional. se paga, né? Esse valor não. Por isso que minha defesa sempre foi ser um síndico profissional. Eu sou o maior favor disso daí. Por falar, você quer entregar seu condomínio? Não. Eu estou entregando na mão de um profissional que estudou para aquilo. Justamente. Ele é específico para aquilo. Um morador pode tomar um partido de uma torre A, que ele mora na torre A, da torre B e tal. Do amigo que mora no C. E É aí vai. isso. Ah, vou dar uma notificação para não vou dar para meu amigo. Então, tudo isso. Por isso que eu sou a favor Exato. que venha alguém de fora e faça aquela administração. Como dizem, você vai entregar uma empresa sua para alguém? É diferente, uma gestão. Ainda tem, infelizmente aqui, e eu digo aqui no sentido Bahia, desculpa, ainda tem esse preconceito. Em São Paulo, onde a gente tem a maior concentração dessa especialização, inclusive os cursos que a gente já tomou são pessoas de lá, né, que eles estão realmente muito além. E quase não existe síndico morador. A visão realmente é justamente outra, de transferir a responsabilidade da gestão para uma pessoa que possa fazer uma gestão profissional. Porque um dos pontos que a gente tem aqui também, que é um diferencial, é um seguro de responsabilidade.
a gente sabe que o síndico ele tem execução direta, né? Ele delibera diariamente. Então, ele pode tomar uma deliberação, pode ter uma deliberação que venha prejudicar o condomínio, né, futuramente, ou não. E se prejudicar, a gente já tem um seguro de responsabilidade, que a gente faz um seguro de responsabilidade. Não, eu digo que hoje está sendo mais requisitado, inclusive pelos condomínios. Mas desde quando a gente entrou nessa área, a gente já fez essa aquisição desse seguro na área de sindicatura, porque a gente viu realmente essa necessidade. E uma tranquilidade também da gente levar para o morador, olha, ainda que tenha essa cobertura no seguro do condomínio, a gente faz essa contratação, porque se houver, né, que não aconteça, mas se houver alguma situação, a gente paga a nossa franquia, não vai ser o condomínio que vai fazer o pagamento. Show de bola. E vai cumprir, né, vai cobrir para o condomínio qualquer dano que a gente venha tem a tomar. segurança para o condomínio que contratam Justamente. Um profissional desse porte. Justamente. Então, são vários... A pessoalidade é muito comum na gestão orgânica, né, na gestão de síndico morador. E é isso que a gente sempre tenta conscientizar os moradores, porque eles, primeiro, quando no seu condomínio é diferente porque eles já investem para um síndico morador, mas tem muito condomínio que não pagam nada. O máximo que acontece é a isenção do condomínio, ou tem condomínio que nem o síndico, não tem nem a isenção do condomínio. Eu já vi condomínios que, principalmente os menores... Pelo amor. Então, acaba sendo realmente um serviço totalmente gratuito, com a responsabilidade enorme. Enorme mesmo. Então, é muito... o síndico, o morador... Desculpa, gente, acabei me perdendo. Mas eu sou desse tempo aí que você falou aí, de ter que... Meu pai me dava o dinheiro para eu bater na porta do síndico e sair de lá com um recibinho de que pagou o condomínio. E ainda colocava quem pagou, botava um X logo Botava na entrada quem pagou do condomínio. no mural. E quando eu não via na porta? Na reunião de condomínio, quando eu tinha falado assim, não teve aquela poda, Mas não aí vem o pagaram. Código Civil, o direito diz, olha, o constrangimento não pode. Justamente. Aí começou a... Justamente. Eu acredito que foi forçado a profissionalização por causa dos tantos danos que, de repente, os condomínios já tinham sofrido. Porque se uma pessoa, por exemplo, no condomínio bem antigo, colocava mesmo uma planilha impressa com todos os nomes das pessoas e as unidades, e um xizinho com todos de dezembro a janeiro, quem pagou e quem não pagou. Então, todo mundo que chegava visitante, todo mundo que chegava naquele condomínio via que 201 o SPC. está 5 meses sem pagar. Imagine um visitante do 201 vendo que... Chamava seu barriga, né, Júlio? E aí dizia seu assim, olha, o fulano não pode frequentar a piscina, né? Ainda hoje tem alguns condomínios que querem fazer essa prática de restringir o uso das áreas comuns. Embora a convenção permita, né, que faça isso e a gente cumpre, mas a gente sabe que hoje em dia tem outras formas de cobrar aquele morador sem privar o uso daquelas áreas. E até porque um salão de festa, por exemplo, ele traz uma arrecadação também para o condomínio. Então, o que a gente tem que focar muito é na cobrança daquela taxa, né? Não deixar que a inadimplência cresça. E se, de repente, não houver um acordo amigável ou extrajudicial, que se parta para as vias legais. Mesmo porque o proprietário de uma unidade também ele é dono da área comum. Então, Exatamente. não poderia nem proibir a pessoa de usar. Tem muitos... Polêmico. E tem muitos... Você é da área de jurídico, você vai me ajudar, Jura. Tem muitos... esqueci, agora fugiu. Não é precedentes, não, é um nome diferente. Enfim, que jurisprudência. Tem muitas jurisprudências que não permitem nem que seja proibido o uso dos moradores dessas áreas. Já tem juiz que já entende que não, que tem que fazer cumprir o que o regimento fala, o que o Código Civil fala, enfim. Mas vai muito... Hoje em dia, se algum morador Mas quiser... o constrangimento, o patente, o constrangimento não pode existir. Exato. Não é? Exatamente. E é por isso que eu sempre defendo isso. Mas falando em constrangimento em relação... A gente está vendo que a violência está crescendo muito. Sim. E o objetivo hoje é o cara sair da rua e para dentro do seu condomínio. Mas dentro do condomínio o cara tem que fazer tudo. Fazer um churrasquinho com um amigo. Como diz o ditado, não tem menino e cachorro, não tem alegria. É menino correndo. Começa a convivência aí.
essa questão, essa podar todo mundo, dizer, olha, não pode correr tal hora, que fulano tá Você assistindo falou agora de novela. condomínio clube. Chega no verão lá no meu condomínio, bota uma pessoa na porta da piscina botando pulseirinha. É mesmo. Pulseirinha. Já chegou a parar a van lá. É a parte é a questão da conscientização, né? Porque o morador ele se sente, ele é o dono, se sente não, ele é o dono realmente do imóvel, mas ele se sente dono também das áreas comuns. Então, criar uma consciência é muito difícil. Então, a gente tem que criar meios para que a consciência seja efetivada. Através de notificação, através de multa, através de pulseirinha, né? Para não privar o direito do outro. Porque é dever de todo condômino, né? Usar e fruir das áreas comuns, mas sem tirar o direito do vizinho. Então, a partir do momento que ele está levando toda a sua família para a piscina, por maior que ela seja, que eu imagino que sua piscina seja muito grande, até porque essa é uma característica de um condomínio clube, a gente precisa realmente criar mecanismos para que toda a coletividade, todos os condôminos possam usufruir daquela área comum igualmente. Mas é uma pergunta. Vamos supor, o condomínio limita o número de visitantes para descer, que seja. Tem uns que não deixam o final de semana. Mas aí você disse que tem que ser morador, né? Eu não. A convenção. Não, a convenção, pronto, que é morador. Aí eu mando um e-mail para o condomínio e peço para incluir 20 pessoas na minha lista de morador. Quem vai dizer que não é morador? Se eu estou mandando para... Não tem como dizer. Mas eu digo assim, se eu estou mandando para lá, Sim. eu, proprietário, estou dizendo que é morador. 20 pessoas? 20 pessoas. Mas nenhum apartamento não vai dar 20. Oxente, você já foi na comunidade? Um quarto e sala, dorme uma cozinha. Eu tô buscando, eu tô falando aqui. Eu tô falando que deve ser seu dia a dia. Eu tô falando seu dia a dia. Isso que você falou, de fato, acontece muito. Mas já entra também na parte de conscientização. Eu digo que foge da boa fé, mas eu digo... Eu conheço um condomínio aí que só pode a pessoa indicar 2 pessoas pra piscina. Não, eu lhe digo porque... Não é brincadeira não, mas ele fala assim, porque tipo, minha lista de morador do meu apartamento, teve até uma vez eu conversando com o segurança gozou e eu vesti a carapuça. Porque ele falou, pai, tem apartamento aí que tem mais de 10 pessoas na lista. Aí eu olhando pra cara dele, eu disse, pô, o cara tá falando de mim, velho. Mas é porque minha esposa tem família do interior. Sim. Então, pra não ter aquele negócio de ficar interfonando, não tô em casa, a portaria passar e tal, então já entra na lista e já fala lá, morador. Como vem final de semana, então a gente facilita a nossa vida. Mas não está lá no dia a dia. Você não botou meu nome lá como morador, eu tenho que chegar lá pra interfonar pra entrar. Não, você, pelo amor de Deus, daqui a pouco você chega lá. Daqui a pouco você chega lá pra comer meu feijão. Nem interfona. Mas eu confesso que isso acontece muito, embora eu reprove. Porque há possibilidade, por exemplo, de você colocar como um visitante autorizado, que não tem uma necessidade de ser interfonado para passe direto pela portaria, que concordo. não tem a necessidade Cartão verde, esse daí. Agora mesmo botaram o MyConde lá, que eu vou até fazer propaganda do aplicativo. É ótimo. Que aí, Perfeito. agora eu consigo botar o QR Code, tipo assim, pra meu pai, eu bando Sem o QR parar, sem parar. mostra o QR Code, pipi, passou, entrou. Eu boto muito tipo bom. de 1 ano. Sim. Liberado, que é o máximo que ele me libera lá, 1 ano. Então eu deixo liberado 1 ano. Esses aplicativos de condomínios, alguns deles, porque tem uns que mais atrás E se você não quiser mais essa pessoa, você bloqueia, tá você vai lá e brigando. cancela. Exato. No próprio sistema. Então eu já posso lhe cancelar. É uma mão realmente na roda. E até para os funcionários, principalmente para a portaria, para o controle de acesso, é muito mais efetivo. O bom é quando há uma aceitação. Porque a gente tem que ter todo um trabalho. Eu tenho esses 2 condomínios, a gente tem... Em 2 condomínios, a gente tem uma... Não é o MyConde, embora eu conheci recentemente o MyConde, e a gente utilizava um outro aplicativo, que é muito funcional também, mas a dificuldade, acredite, é dos moradores aceitarem. Os moradores irem fazer o cadastro, por mais que a gente divulgue, a gente incentive, passe as funcionalidades, informe para eles quais são os benefícios de receber a encomenda, a sinalização da encomenda, É isso mesmo, liberação de visitante, ocorrência, não precisa mais registrar no livro, é tudo muito mais impessoal e mais da palma da mão ele consegue visualizar tudo, reservar espaço, Salão, quadra. Então, assim, é muito mais ágil, é muito mais fácil.
ter o regimento interno na palma da mão, que isso aí já é uma parte para o síndico, que é muito bom, para não ter que ficar colocando, enviando por e-mail o regimento para cada novo morador que entra, né? Então, é muito funcional, realmente. É uma mão na roda. É mesmo. Só tem uma crítica. O Maiconde, libere mais caracteres para o cara digitar ali, pelo amor de Deus. É muito bom mesmo. Mas é bom, foi uma Lu, mas uma coisa que eu percebo muito que deve ser uma confusão grande é que eu moro em rua, eu não moro em condomínio. Sim. Porque eu nunca morei em condomínio, eu sou agoniado. Você fugiu da polêmica, Fugi da polêmica. Eu tenho um vizinho bom pra você lá, você quer? Um vizinho bom lá, meu. Se você quiser, eu mando pra você. Já imagino. Luciano, eu acredito que a grande confusão é a questão do número de vagas de veículo, né? Por exemplo, você tem apartamento que tem direito a 1 ou 2 vagas, mas aí eu tenho direito a uma vaga, no final de semana vem um convidado meu e tem uma limitação. E aí, se eu for liberar para todo mundo, como é que essa organização... Acredite, quando as vagas são delimitadas, quando já são determinadas, acaba sendo mais fácil do que quando é um condomínio com vaga rotativa. Quando é um condomínio com vagas fixas, 1 ou 2 vagas não teria um problema. Normalmente eles já utilizam aquela ali, ou então aluga a vaga do vizinho que de repente não tenha carro. Então, até para administrar, acaba sendo menos difícil. E visitante, a gente já sabe que normalmente não tem vaga para visitante. Desculpa, não tem vaga para visitante. Sim. Então, não teria. Bruno já olhou assim com essa cara de que... Lá é polêmico. Lá é polêmico? Lá é polêmico. As vagas são... Não, vagas são delimitadas, são marcadas por apartamento. Sim. Mas sempre chega um de noite, viu vazia... É mesmo. Bota lá Mas não tem uma parte que é só para Tem para visitante, mas acontece... Quem chegar primeiro ocupa. Ocupa, mas você fez um aniversário. Lá você tem a opção, a Transalvador hoje dá uma opção de você faz um ofício para ela e ela reserva, tem um canteiro na frente do prédio que você paga o monitor vai, delimita uma quantidade de vagas. Mas tem gente que não tem essa informação ou não quer pagar o monitor, quer usar a vaga do prédio. Acabou o visitante, o convidado acha que tudo ali é visitante. Então ele para. Eu já tirei carro da minha vaga 3 horas da manhã de não saber quem era. Já teve gente que viajou e largou o cara preso lá. Isso aí a gente na verdade, já vejo de 2 formas. Porque se um carro entrou, a portaria acaba sendo responsável, porque ela liberou aquele acesso. Sim. Então, ela precisa saber para onde foi que ela liberou aquele veículo. Né? Então, a gente essa já parte de um treinamento mais eficiente para a portaria, para que eles fiquem atentos. Para mim, é inadmissível se eu chegar para um porteiro e perguntar: aquele carro foi para que unidade? E ele não saber me responder. Sim. Porque é função dele, sabe? Ele precisa, ainda que ele anote, né? Porque tem portaria que realmente é muita coisa para ele dominar, mas ele precisa ter esse retorno, essa resposta, para que a gente não tenha esse problema lá na frente. No seu condomínio, eu imagino que tem a portaria e ronda, né? Pela estrutura. Motinha. Então, ainda de moto, que já é um diferencial. Imagino que é um condomínio bem grande. Então, as áreas comuns também, né? Eu conheço condomínios, já passei pela frente, eu sei que são várias torres, mas eu nunca adentrei, né, nas áreas comuns, não sabia que tinha moto, por exemplo. Então, realmente é muito grande. Então, o trabalho do Honda também faz nesse sentido, para que ele consiga verificar. Né? É muito difícil a gente identificar, normalmente a gente consegue identificar pelo proprietário, né, o proprietário sinalizando, mas a identificação daquele veículo precisa ser efetivada, precisa ser efetiva, na verdade. E ainda que passe de um plantão para o outro, era muito comum acontecer isso, mas a gente já identificava como uma falha da portaria, porque ele não registrou isso numa ocorrência para que o porteiro depois, seguinte, soubesse. Mas ainda assim, a gente, mesmo sabendo que era uma falha da administração, né, da portaria, administração em conjunto, a gente ficava sinalizando. Um porteiro que seguinte ficava mapeando até conseguir identificar a saída. Na saída, barrava e identificava qual era a unidade. Lá até a vaga de visitante, você só pode ficar 12 horas estacionado. Você tem que, depois de 12 horas, você tem que deixar 1 hora, pelo menos, fora, depois trazer de novo. Lá já teve um caso que lá tem as vagas de visitante e tem uma areazinha que o condomínio criou para entender que não tinha muita vaga e abriu para fazer de vaga de visitante. E dia de sábado faz uma feira. Vai uma feira lá pro condomínio. E todo sábado? Todo sábado. E teve um carro que viajou. Deixou lá. Fizeram a feira com o carro no meio.
No meio da feira tinha um carro. Tanto quando eu desci lá, eu fiz, olha, eu até achei, vão rifar, é? Pai, foi cômico demais. Eu falei, pai, que loucura, né, velho? E o cara só foi tirar o carro 6 dias depois, quando ele voltou de São Paulo. Nossa. E levou a chave. Era um irmão de um morador. E aí, certamente, foi notificado e Foi multado. notificado e multado. Foi um transtorno. Isso aí, ele não tem muito para onde correr. É aquela parte da conscientização que a gente sempre volta, que é muito complicado da gente lidar, mas a gente utiliza as técnicas e as normas do condomínio para que a gente consiga manter essa tranquilidade geral ou até mesmo minimizar os transtornos. Porque quando é muito comum quando falam, quando toca no bolso, as coisas mudam. Nem sempre as coisas mudam, porque tem gente que chega e fala, quanto que é a multa? Já tive situação de um condomínio que ele tem uma configuração de condomínio clube, onde teve um grupo de policiais que estavam reunidos na piscina, no quiosque da piscina, e eles estavam conseguiram infringir praticamente todas as regras. O administrador não conseguiu fazer com que eles parassem, e aí eu fui falar diretamente com o responsável da unidade, que só tinha um nesse condomínio durante a semana. Não podia, na verdade, podia 3 convidados durante a semana, final de semana não poderia. Ele estava com 15 policiais utilizando som na piscina, tinha bebidas, garrafas de vidro, que é uma coisa que não pode, até para segurança deles mesmos. E várias outras coisas, bebendo na borda, dentro da piscina, enfim. E aí ele pagou a multa, foi uma primeira notificação, não teve notificação para isso, porque o administrador já tinha sinalizado que não poderia, o Honda tinha sinalizado que não poderia, eu sinalizei que não poderia. Na verdade, quando eu sinalizei, ele foi para um outro quiosque, e lá são 5 quiosques, e aí ele foi para um outro quiosque, que já era permitida a utilização do som, e ele foi, só que não era dentro da piscina. Ele foi para lá e... Nesse condomínio não tinha custo a utilização dos quiosques, então não teve um problema de reserva. E aí ele foi para lá, mas mesmo assim a multa chegou. E aí, quando ele veio falar comigo sobre a multa, ele fez a próxima multa é 100%, né? Porque dessa foi 50%. Ele 100%, né? Eu disse, se houver uma residência, a convenção permite que dobre. Ele, da próxima vez eu vou fazer uma vaquinha com meus amigos. Então, assim... Preferiu pagar. E vai pagar não de teve novo. uma próxima vez, né? Até então, pelo menos. Mas é a forma afrontosa, né? De falar que, para mim, multa não faz tanto efeito. Não faz a diferença. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer sobre essa multa do som. Sim. Veja bem, tem uma lei municipal que versa sobre os decibéis. Sim. Correto? Como um profissional, eu digo como a síndica, Sim. chega lá, identifica o som alto, mas para a defesa do morador, tem a questão do decibelímetro, tem a questão dos decibéis. Como que se justifica? Olha, O condomínio porta? Tem muitos condomínios que fazem aquisição do decibelímetro, sim. Tem outros que não fazem essa aquisição. Agora, sim, a questão do decibelímetro confronta muitas das vezes com a perturbação do sossego, porque se 2 ou 3 moradores se sentirem perturbados por aquele barulho, a gente já tem embasamento suficiente para que notifique mesmo sem essa confirmação dos decibéis. Então, a gente já tem um embasamento quando eles fazem as ocorrências certinhos. Porque se houver algum questionamento futuro, o que é que a gente faz? Olha, quando tem um condomínio que tem ronda, a gente ainda pede para o preposto da administração, né, o ronda, atestar, confirmar que realmente está havendo essa perturbação do sossego e ocorrenciar. Justamente para munir o condomínio, né, embasar o condomínio dessas informações. Então, junta a ocorrência do preposto da administração e dos moradores que se sentiram prejudicados. Então, a gente pode fazer uma multa direta, por exemplo, nessa unidade, principalmente porque eu acredito que, quando chega nesse nível, os próprios porteiros já sinalizam, olha, amigavelmente, olha, a gente está recebendo sinalizações da sua unidade, referente à perturbação de sossego, ao som alto. Sim. Veja se não tem como baixar um pouquinho o som, ou então tem uns que já fazem diferente, quando o Honda passa, abaixa o som, depois que o Honda passa, aumenta o som, e aí a gente já pode realmente tomar uma medida
mais enérgica, que é o da multa, e, se for o caso, até chamar a polícia, né? Chamar Nesses condomínios você socorro. identifica dois tipos de morador. Aquele morador que já é acostumado a morar em condomínio e aquele morador que morava em casa normal e de rua Sim. e vai para o condomínio. Esse que é o problema, né? Olha, Ou não tá Ou que não acostumado. sabe conviver em comunidade. a gente normalmente a gente não faz a separação dessa forma. Mas consegue identificar. Mas consegue identificar, falando bem abertamente. Porque eu mesmo, quando eu fui morar logo em condomínio, eu senti essa diferença. Embora eu morasse num prédio, né, mas não tinha regras. Então, Sim. quando eu fui para um condomínio, até antes mesmo de eu trabalhar com condomínios, eu senti, porque eu estava acostumada a fazer qualquer tipo de reforma domingo. E não tinha problema nenhum. Já Você em está condomínio, acostumado com aquela menina do TikTok que diz: vizinho, aumente o volume um pouquinho aí. Um pouquinho. Vou levar carne. Então, não tinha regras. Então, as regras, elas não são legais, mas são necessárias, né? Na maioria das vezes, é muito difícil a gente gostar das regras, mas a gente sabe que precisa ser cumpridas. Então, quando um morador que não tem esse hábito de morar em um lugar que tenha regras, ou o bom senso, que não considere tanto o bom senso, porque as regras não é conflitam, mas o antônimo, eles combinam com o bom senso, tende a sentir realmente, e aí o síndico, o administrador, tem um trabalho um pouco maior de conscientização dessas pessoas. Eu tenho outra polêmica. Eita, vamos lá. Os animais. Os animais é Que polêmico. geram muito, porque hoje em dia, os pets... Gente, Os pets hoje em dia estão em todos os lugares. Hoje em dia a gente tem supermercado que aceita pet, a gente tem restaurante que aceita pet, a gente tem hotel que aceita pet, né? Shopping, todos os lugares. E aí Então, complementando sua pergunta, vem condomínios que tinham porte do animal. Hoje não sei se ainda tem convenção que depois vem... limita o porte. Que do limita, animal. mas depois vem como nossa amiga falou, Luciano falou, vem a jurisprudência e derruba isso. Exato. Dizendo que ninguém pode impedir. Se eu queria ter um pitbull em casa, eu posso. Que é meu apartamento. Antigamente tinha essa separação por porte, mas a jurisprudência já fala que não é por porte, mas por agressividade. Isso. Porque um pincher é pequeno, mas ele é Mas um é agressivo. Aquele conhecido como salsicha, que eu não sei como é o nome, a raça dele mesmo, é pequeno, mas ele é extremamente, né, Invocado. invocado. Então, em contrapartida, você tem um shih tzu, que é dado para todo mundo, normalmente não oferece muito risco. Ou um labrador, ou até mesmo um Border Collie, que é... que é parecido, que agora tem uma raça parecida com pitbull, mas não é pitbull. é o... American Bulldog. Normalmente, ele depende muito de como é criado, mas eu já trabalhei em um condomínio que tinha 2. Eles têm cara de enfesado, eles metem, intimida, mas ele é extremamente dócil. Então, esse morador, inclusive, ele questionava justamente isso, porque os moradores, quando entravam pegava para elevador, lá nesse condomínio não tinha elevador de serviço social, eram 2 elevadores sociais para cada torre. E aí ele falava, não, pode entrar, que é dócil, mas quem entrava? E aí os moradores questionavam, pedindo para que usasse a focinheira. Então ele não aceitava, porque Ou em horário distinto do movimento. E de escada, mas ele não aceitava também, porque ele dizia que o cachorro dele não oferecia risco para ninguém. A gente já sabia, mas o outro morador, o vizinho, não sabia. Então, hoje, o fator pet realmente traz muita complicação para um condomínio, porque a higienização, tem muitos moradores que questionam porque os animais não têm a higienização devida e o odor passa para outra unidade, que já configura perturbação de sossego também. Essa é a polêmica que eu queria entrar, porque lá no meu condomínio tem uma área pet. Sim. Tem uma área pet, mas que não existia quando o condomínio foi entregue. Sim. Foi criada para amenizar esses conflitos. Mas vem um condomínio agora que não fez uma assembleia, que não mudou o regimento interno e disse que o pet só pode transitar numa determinada garagem até o espaço pet. Mas vem a convenção e diz que os pets podem utilizar qualquer área comum do condomínio. Você tá vendo? Eu tô brigando porque eu sou pai de pet. Mas eu tô lhe falando porque existe esse conflito.
Então, o que é que eu faço? Eu nunca fui multado, que nem fui notificado. E não tem, nesse caso, Já me juntei Eu tô lá e defendendo- fico esperando a notificação chegar. Quem vai Defendendo ser esse direito corajoso como- que vai ser Como feito. é que é o nome do Meu dono cachorro- do direito lá? Meu filho até... Bacon. Hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário de meu filho Bacon. Bacon. Bacon, é. Hoje é aniversário dele. Mas 3 anos. Aí, Parabéns, Bacon. o que é que eu faço? Eu ando com um potinho, com desinfetante e água diluído, dou minhas borrifadas, ando com meu saquinho. Agora, eu tô dentro da minha norma. Da sua Esperando norma. a multa chegar. Eu tô limpando, como diz a Esperando a convenção. A multa convenção chegar. diz que você deve fazer sua higienização, né? A urina, a única higienização que eu posso fazer é jogar uma água com desinfetante, que é Sim. para diluir aquele que seja o odor, o não A sei, cor, né, também, que tem acaba gente que manchando. diz que tem doença ali, não sei. Então o que é que eu faço? Eu jogo desinfetante e minha aguinha e saio. Mas isso incomoda muita gente que não tem o pet. Que para mim é normal, mas para quem não tem um pet, então essa convivência hoje, como é enfrentar isso? Porque é um Olha. conflito muito grande. E eu ouço o desaforo como morador lá. Eu ouço o desaforo do outro que não gosta, eu digo, amigão, vá na administração. Mas não é a mim que você tem que dizer, fala não. a questão de um passeio, mas aí eu vou trazer outra questão que o pet pode... O pet, quando eu falo, o cachorro em si. A questão do perturbação do sossego, a questão do latido. Porque Também. a questão do som, você vai lá, reclama, o cara baixa. E o cachorro latindo, que é involuntário, como é que você controla? Dependendo do porte do animal. Para isso, a administração precisa contar realmente com a convenção muito atualizada, porque a gente não tem como fazer mágica. A gente vai seguir o que a convenção estabelece, sabe, fazendo sempre aquela parte do bom senso. Mas nessa situação que você trouxe do seu condomínio, não teria como a administração, pelo que você me falou, já que não teve assembleia, não tem nem como ele fazer cumprir isso, porque não tem embasamento legal, né, nas leis do condomínio, que é a convenção, para te fazer diferente do que você já está fazendo, que é em conformidade ao que a convenção estabelece. Agora, com latido, higiene Sim. e outras coisas, a gente precisa realmente dessa sinalização dos moradores, porque esse é o ponto para o síndico profissional. Quando é um condomínio pequeno, por exemplo, Sim. que não tem tantos funcionários, até que um funcionário identifique, acaba sendo mais demorado. Mas aí o morador sinaliza para a gente, registra, né, todas as informações, e a gente vai fazendo aquela parte primeiro de conscientização com aquela unidade. Olha, semana passada, a gente teve um morador que se mudou e ele deixou os 2 animaizinhos dele em casa. E aí ele disse que ia todos os dias, né, para a unidade, dava alimento e tudo mais. Mas a gente começou a receber reclamação de que estava tendo latido muito forte. Então, a gente fez esse contato com ele, perguntando se estava tendo algum problema com o cachorro, que eles estavam percebendo que ele... até o pessoal da equipe também sinalizou que estava tendo um latido com mais frequência, para ver como é que estava eles. Né? Faz essa parte inicial, amigável, social, isso. Mas, se não houver uma aceitação, por exemplo, aí a gente já vai para outros meios. Olha, esse latido permanece, a gente vai ter que fazer uma notificação, porque isso já se enquadra numa perturbação de sossego que está prevista na parte do regimento. Aí já a parte mais complexa, porque o morador não gosta dessa parte, mas a gente precisa fazer. Então, e a gente faz com tranquilidade, porque não fomos nós quem criamos. A gente sempre bate nessa tecla, a gente não criou nada. A gente está cumprindo e fazendo cumprir. Agora, se for algo que esteja, por exemplo, totalmente contra, né, não tenha nada, quando a convenção é omissa, né, que não tem previsão de nada nesse sentido, aí a gente já orienta, convida o conselho, explica a situação e já chama uma assembleia para parametrizar essas normas e a gente conseguir cumprir, atender ao objetivo daquela coletividade. Foi até uma coisa que eu fui, uma discussão que eu tive, um embate dentro do condomínio, que discutiram, mas o regimento interno traz. Eu fiz, beleza, mas a convenção é a carta magna do condomínio. Tudo bem, a convenção foi feita quando não existia ainda os moradores, de fato, residindo ali. Mas o que é que eu vou fazer? Mude a convenção, porque até então eu com meu pet estou andando corretíssimo. Porque o regimento interno não pode bater em mim. Não pode conflitar. Não pode. Então é justamente esse conflito que eu faço no meu condomínio. E acho que até por isso até hoje eu não fui notificado.
Mas botam avisos, Será que não espalham... estão acumulando lá por quantidade de Tomara que venha. E eu também não tenho isso, não. Eu digo meu condomínio lá porque... Eu digo que eu passo uma situação conflituosa. Não de fato com o condomínio, mas com um vizinho. Que depois consegui provar... Fui multado erroneamente, provei ao condomínio, inclusive o condomínio suspendeu essa multa. E eu consegui mostrar ao condomínio que ele multava e multa todo mundo até hoje de forma errada, que ele não obedece à convenção. Que a convenção do meu condomínio é clara e diz que você tem que passar por assembleia para multar. Você tem que abrir, a convenção diz lá, você tem que multar, chamar a assembleia, informar a multa, dar abertura ao morador a fazer a defesa dele, oral ou escrita, na Assembleia. Então, tudo isso eu consegui mostrar ao condomínio que ele multa há 10 anos errado. O senhor tá doido pra você sair de lá, então. Não, eu tô lhe falando que o condomínio, eu ainda disse, vocês estão brincando, porque se todo mundo que foi multado em 10 anos aí vier atrás requerer o erro do condomínio, o condomínio vai ser uma catástrofe aqui dentro. Vai ser uma catástrofe. Então, eu até, como morador, abri o olho do condomínio me defendendo. Mas chamar uma assembleia para aplicar uma multa? Foi o que ela me disse. Porra, mas um custo de uma assembleia é muito alta para fazer, porque eu tenho que chamar aqui o jurídico, eu tenho que chamar a ata para fazer. Eu fiz, é o que está na convenção. Foi. Aí já vale realmente a mudança dessa convenção, que não é fácil. E foi onde eu derrubei toda a minha multa. Com isso e provando quem era o cidadão que o condomínio estava lidando. Tanto que hoje ele se mudou de lá, graças a Deus, ele seguiu o caminho dele. Mas até na ação judicial, o condomínio também veio ao meu lado. Na ação judicial, que ele processou a mim e ao condomínio. E o condomínio veio ao meu lado mostrando tudo isso que foi feito. Mas é guerra. Luciana, quando a gente fala de segurança, o investimento é alto no condomínio, né? É e alto aí e vem a questão das taxas. Taxa extra para botar uma câmerazinha tal. Taxa extra para botar uma cerca. Outra polêmica, eu juro. Como é que você tem acompanhado essas questões? Essa questão a gente vê muito da segurança em si. A gente vê muito na implantação do condomínio, o que seria o melhor dos mundos, né? Que na implantação, quando o condomínio é construído, agora são vários condomínios novos, mais novos, a gente chama de enxoval, que se faz o enxoval e já inclui todos esses, quando não, a construtora já faz a entrega do empreendimento com esses itens que agora é praticamente obrigatório para qualquer condomínio. Não necessariamente obrigatório, mas pela necessidade se torna obrigatório. Mas quando não tem, realmente não tem como não fazer diferente, porque é um investimento, é uma melhoria, é uma despesa necessária. Então, a gente precisa realmente de uma taxa extra, porque não tem como englobar na taxa ordinária do condomínio. Sim. Porque a taxa ordinária é somente para as despesas que vai ser mensal. É como se fossem os custos fixos e com as programações de manutenção que a gente prevê durante o ano. Né? Então, quando tem uma melhoria para ser feita, normalmente a gente faz realmente com a taxa extra e a gente chama as empresas justamente para diluir essas parcelas e não refletir tanto nos moradores. Daí utiliza-se também uma parte da taxa do fundo de reserva, quando o condomínio tem. Era isso que eu queria falar com você, mas eu vou entrar lá antes de falar, mas eu tenho uma dúvida aqui. Você vai ser especialista. Não, mas quando a construtora... Ele é quase um administrador. Quando a construtora lhe vende o apartamento e ela diz, o condomínio é R$400. Sim. Você pega a sua chave bonitamente, de R$400. Quando você entra no apartamento para morar, não é R$400. Porque tem água por fora. Tem água, tem o gás, porque o gás pode ser por dentro também. Mas aí vem o implemento de uma academia que a construtora não deixou. Vem o implemento de aquisição de cadeiras para uma piscina que a construtora não deixou. Mas aí é o que eu te digo. Já vem muito... convenção. Não necessariamente, na verdade. A construtora deixou pelado o condomínio e ele disse que o condomínio é R$400. Você chegou lá, não tem uma cadeira para a piscina. Aí vem Luciana, assume como síndica, vai deixar você condomínio sem cadeira? Aí eu não deixo. Até porque a gente... não seu trabalho. Mas aí o que a gente faz? Qual é o papel? Primeiro, isso aí a gente teria que ver como é que foi entregue. Como a construtora entregou essa área comum? Foi realmente sem os equipamentos?
Porque tem muitas construtoras que entregam um mar de rosas, mas na hora da entrega não, prometem um mar de rosas, mas na hora da entrega não é isso que acontece. Então, precisa se ver no memorial descritivo daquele empreendimento, para ver se tudo que está sendo tudo que foi proposto foi entregue. Já teve uma situação em outro condomínio que a gente viu que o piso do salão da brinquedoteca, eles prometeram um carpete com 7 milímetros de altura, de espessura. E isso não tinha 7 milímetros, tinha 3. A gente teve que medir para cumprir, para confirmar se era isso mesmo. E a gente mandou um e-mail para a MRV, a construtora foi a MRV, e eles fizeram a substituição de toda aquela área. Então, é a parte da expertise do síndico profissional, né, que traz muitas vantagens e, sobretudo, economias. Mas, quando não se tem mesmo, quando não já foi uma área que é para ser implementada futuramente, aí precisa, sim, dessa taxa extra, que é extra a taxa ordinária, realmente. Não tem... Você está falando a questão da implantação de receber da forma que está para usar, mas também tem um desgaste natural. Chega um período que você vai ter que fazer essa troca. Exato. Ou a própria manutenção. A manutenção, isso. Tem um condomínio que os aparelhos da academia, a maioria deles já foram descontinuados. Não fabrica mais. E aí, o que a gente faz? O condomínio atualmente não tem condição de substituir, porque são peças caras. Então, a gente faz a aquisição de componentes similares, justamente para dar uma vida útil, né? Prolongar um pouco mais essa vida útil desse equipamento, porque eles estão em utilização, eles só estão velhos. Né? A gente faz a parte de manutenção, a empresa de manutenção já faz a manutenção de forma menos espaçada, porque já é um senhor, né, os equipamentos, então ele precisa dessa manutenção com mais frequência, aí atender a necessidade. Mas uma taxa extra para melhoria, a gente já teria que ser feito realmente. O máximo que a gente conseguiria fazer era dar os equipamentos como entrada, que tem empresas que pegam esses equipamentos como entrada, e aí depois o restante já faria uma diluição. Então, são negociações que podem ser feitas para justamente baratear o custo para o condomínio. E essa taxa de reserva? Você, como administradora, como síndica profissional, existe uma porcentagem de margem? Eu lhe digo porque tem vezes que eu não consigo entender o fundo de reserva do meu condomínio, é um valor atualmente expressivo. Sim. E quando vem para a reunião, para a assembleia falar com a gente, como teve lá, um muro caiu, tiveram que refazer o muro. Foi, inclusive, veio até a óbito, que no fundo tem uma comunidade que reside, e o muro caiu e levou a óbito uma criança. Meu Deus. E aí foi um transtorno, foi vida e tal. Mas para refazer esse muro, botou-se taxa extra. E não o fundo de reserva. Até que na reunião, discutindo e tal, a gente até pautou, se o valor à vista, o preço cai, por que não usa o fundo de reserva? E a gente paga parcelado isso com taxa extra. Foi aí que conseguiram entender, porque parece que é um cofre, é uma bolha que ninguém pode mexer naquele fundo de reserva, que é um medo do condomínio falir, ter que pagar as contas, mas por que essa bolha tão grande assim no fundo de reserva? Olha, vai muito da gestão. Agora, eu não sei, não poderia falar exatamente nesse exemplo que você citou, porque eu não sei a realidade. Mas o fundo de reserva realmente é algo que só pode ser utilizado em extrema emergência, em emergência. Mas, se for levado numa assembleia, por exemplo, essa proposta de utilizar um pouco a parte do fundo de reserva para pagamento e depois fazer a reposição, também não tem problema nenhum. O que não pode é zerar, de maneira nenhuma. A menos que sejam algo que, sei lá, o prédio pegou fogo. Então, aí nem utiliza o fundo de reserva, já aciona o seguro. Então, realmente não tem... O fundo de reserva você veria mais ou menos para pagar direitos trabalhistas? Sim. O ideal é que não há gestão profissional. Não há gestão profissional. Vamos puxar. Puxa aí você... A gente já faz o quê? Um provisionamento trabalhista mensal. Sim. E aí, mensalmente, a gente coloca um percentual para férias. Você tem um funcionário ali que está me dando um sinal que está querendo ir embora. Exato. A gente já tem separado para não fazer uma taxa extra, por exemplo, para pagar os tempos de um colaborador, quando o quadro é orgânico. É isso que eu ia falar. Mas se o colaborador for terceirizado, é tranquilo, é mais tranquilo. Você só faz a solicitação da substituição. Entendeu? Porque meu fundo de reserva que eu fico de cara que é tão alto e no... Normalmente, o fundo de reserva, eles pedem uma arrecadação
o valor de uma arrecadação anual ou 2 arrecadações anuais. Então, sei lá, o seu condomínio deve ter uma receita mensal, sei lá, uns 200, 300 mil, em média, não sei exatamente. Então, uma arrecadação, perdão, anual não, mensal, senão a gente teria que fazer totalmente. Mas, ou 10% quando ele tem alguma convenção que já estabelece, 10% da arrecadação anual, 20% da arrecadação anual, com o teto máximo de 3 arrecadações. Enfim, ele vai limitando o mínimo e o máximo para que você faça guarde aquele valor e que realmente não possa ser utilizado ou tenha que ser utilizado somente numa situação emergencial. Mas aí a própria convenção do condomínio que vai estabelecer quanto que é o mínimo e quanto que é o máximo. Entendi. Não pode, já trabalhei no condomínio que ao lado ele já tinha extrapolado o limite máximo da convenção que fala sobre o fundo de reserva e estava vendo onde é que ia gastar esse dinheiro. Então, o síndico, na época, ele era muito financeiro, mas, em compensação, tinha várias coisas de manutenção que poderia ser explorado aquele valor e que não era. E que é um outro ponto normalmente acontece com o síndico morador, que ele se preocupa muito com o financeiro do condomínio e acaba não considerando tanto as próprias manutenções porque ele acha que não tem tanta necessidade. Se está funcionando ali, não tem problema. Bem. Quando quebrar, exato. E aí a gente já traz um outro olhar com a manutenção preventiva, até para que a gente consiga fazer, prolongar também a vida útil daqueles componentes, dos equipamentos ou do que seja, da manutenção, e a gente consiga não ter um problema em si, se antecipar realmente a esse problema. Isso você fala muito bom mesmo. Lá no prédio tem uma equipe de manutenção que é fera. 24 horas. Se você chamar... Já teve caso de bomba queimar lá de madrugada, bomba d'água para jogar para cima. Sim. E eles chegarem lá de madrugada. Falando de madrugada, eu vou fazer uma pergunta a você, que é síndica profissional. Essa questão do síndico profissional, como é que funciona a questão do 24 horas nenhum? Porque os problemas acontecem mais à noite, quando todo mundo está chegando em casa, e aí diz assim, pô, cadê a Luciana? Vou ter que fazer uma queixa com a Luciana. Olha, aqui vai muito também do síndico. Tem síndico que realmente restringe. Eu não consigo, de fato, eu não consigo me desligar totalmente. Isso é uma queixa até da minha família. Eu não consigo. Eu já atendi ligação, acreditem, 2h30 da manhã. Mas eu estava acordada. Perturbação sossego aí já. Mas isso aí foi algo meu. Eu já imaginava que seria um morador. Não é nem perturbação, e aí, perturbação. eu atendi, eu estava com disponibilidade. Mas, mesmo assim, eu levei isso para a Assembleia. Né? Olha, e foi uma situação que somente na unidade dele estava sem água. Ele chegou em casa e somente na unidade dele estava sem água e depois ele viu que, acho que foi a esposa, a mãe, não sei quem foi, desligou o registro interno. Então, foi algo que não era propriamente uma responsabilidade nossa. E aí eu comecei a questionar, eu perguntei na hora com o porteiro se tinha sido geral, para que e ele foi o primeiro a me sinalizar, porque ainda tem isso, né? Mas não foi algo realmente pontual, somente na unidade dele. Agora sim. Multa nele, porque ele acordou. Vontade não faltou, mas a gente não faz, claro. Mas eu vejo assim, eu procuro filtrar. Tem situações que dá para aguardar um pouquinho. Esperar amanhecer. Ou então no final de semana, quando eu vejo que eu não tenho como responder, quando eu não tenho como resolver aquilo, aí eu peço para que ele aguarde, né, na segunda-feira. E se for realmente algo que eu não tenha como não dar esse retorno, aí eu deixo, porque tem coisas que dá para guardar realmente para segunda-feira. Então a gente vai fazendo, e ainda assim eu só faço quando eu estou numa reunião, por exemplo, de família. Esses 2 finais de semana a gente fez uma reunião de família, e aí teve situações realmente que quando eu via que não era prioridade, a gente vai deixando para segunda-feira dar essa tratativa. Síndico profissional tira férias? Olha, normalmente, como é que a gente tira férias? A gente faz uma parceria com outros síndicos e aí a gente já os deixa como prepostos nossos. Sim. E aí já tem como dar olha, você tira férias esse mês a gente tira férias. E aí a gente faz a parte de comunicação, informando que o preposto é de síndico tal,
vai cobrir nesse período. Mas mesmo assim a gente não se desliga totalmente, não. Não tem como Você não desligar. pode dizer, você briguem aí, daqui a um mês eu volto. Porque Chega lá e querendo ou fala, não, claro que a gente vai fazer, a gente escolhe muito bem as parcerias, mas a responsabilidade, mesmo não estando de férias, é do síndico. Então, civil e criminalmente é do síndico. Então a gente faz uma preparação realmente. Eu ainda não tirei férias. E qual é o pesadelo do síndico em um condomínio? O pesadelo é um incêndio, é acontecer um muro cair. Com certeza realmente é um pesadelo. Isso aí, meu Deus, um incêndio. E principalmente quando não se tem uma equipe formada, uma equipe de brigadista, um condomínio que não tenha isso. Então, realmente, é um Deus nos acuda. A gente não tem como deixar chegar nesse nível. Se tiver Lá vai ter muito brigadista. Quando pegar fogo, você- vai sair um sai correndo por cima do outro brigando. Luciano, na sua experiência, qual a maior ocorrência que existe lá de casos assim? barulho, com certeza, e obras. Quando tem Sim, obra... tem essa questão da obra, do que horário, também é o né? barulho. Mas a execução de serviço, de maneira geral, é muito complicado, principalmente quando a unidade contrata uma empresa e aí eles acabam não passando as regras, muitas das vezes, para esses prestadores. E aí a gente tem O vizinho também fica com raiva e diz, pô, o cara tá arrumando um apartamento, vai ficar mais bonito que o meu. Aí vai... Já teve uma situação de que a unidade comunicou uma obra que durou 6 meses. Pô, empreitada? E foi assim, foi uma obra que foi numa cobertura, a cobertura lá tem piscina, são 2 andares. Então, foi uma obra realmente muito Mudou grande. a cara do apartamento. Então, foi muito tempo, os vizinhos, Luciana, não aguento mais essa obra, Luciana. Só que ela estava toda legal. Tinha RT, tinha tudo, tinha um projeto, tudo, estava tudo em conformidade. Os horários, depois de um tempo, a gente já conseguiu ajustar. No início, a gente tinha mais problema, porque de 12 às 14 não poderia barulho nenhum. Vou confrontar isso daí. Qual é o estabelecimento que dá 2 horas de almoço? O condomínio. Só o condomínio, velho. Não existe outro estabelecimento que dê mais de 1 hora de almoço. Eu confrontei muito isso no condomínio, que eu fiz uma reforma no apartamento. E eu confrontei e fiz, poxa, quer dizer que... Qual lugar vocês almoçam aqui 1 hora? Eu perguntava isso. 2 horas? Não. Eu fiz, então não tem como. Você varre. Você faz zoada aqui no condomínio. Agora, eu ter que parar 2 horas é uma coisa a se pensar e se mudar, porque não existe 2 horas de almoço. Aí você para às 14 e só pode até 5h30 lá no caso. Tem alguns que são até 18 Vou horas. arrumar uma casa fora de condomínio pra você comprar. E... Não, eu tô falando porque são coisas que tem que se adequar à vida da rotina mesmo da pessoa. Porque tem coisas que não se encaixam, tipo piscina mesmo lá. Antigamente era até 18. Você chega do trabalho... Nossa, que cedo! Entendeu? Que é uma coisa louca, você chega do pra tomar trabalho... banho da piscina, você não pode. Não pode, não existe. Hoje é até às 22. Ótimo. Hoje é até às 22. É uma coisa clara, porque 18 horas é muito cedo. ninguém chegou no trabalho praticamente, 18 horas. Você só vai atender as crianças, mesmo assim, quem estuda no horário. E no né? verão, que ainda 18 horas é sol ainda, não perde existe, não existe. esse tempo. Ô, Lu, tá chegando no final do nosso Jura Pode. Sério? O bate-papo, tá vendo? Nem Você que tava percebi aí no início mesmo. nervosa. Eu queria que você falasse da importância como é? Sindicatura. Sindicatura profissional. Olha, é um Qual a resumo do que a gente importância falou, de- realmente. sim. Porque traz mais assertividade. Não é perfeição, né? Porque não existe nada de gestão em lugar nenhum perfeito. Mas é uma assertividade nas ações, né? É uma assertividade na execução dos serviços, é uma assertividade no tratar, da gestão de pessoas, de maneira geral, quer seja pessoas moradores, quer seja pessoas funcionários. Então, é importante, sim, essa contratação. É uma segurança maior para o condomínio. É um investimento que o condomínio está fazendo a contratação de síndico profissional. O síndico, normalmente, ele faz uma redução de custos, né, para todos os condomínios. E redução de custos com qualidade, porque isso é um dos nossos pilares. E realmente é um investimento que acaba trazendo. A gente consegue prever e consegue se antecipar a problemas para o condomínio que a gente não teria em um síndico morador. E é como eu falei, o síndico morador,
por mais que ele tenha expertise na área de atuação dele, de repente, na área de atuação como síndico, ele não tenha tanta expertise, não tenha tantos contatos. Né? O síndico profissional tem vários contatos de prestadores de serviço, que já faz esse serviço, que consegue ter um custo menor. É um network, né? Justamente. Então, tem vários prestadores que já tem um custo. Teve um condômino. Não termina, Jura, vai. Teve um condômino. Não, pode ficar à vontade. Teve um condômino que ele é um conselheiro fiscal e ele atua como presidente de associação, que é semelhante ao síndico de um condomínio. E aí ele chamou algumas empresas que a gente já tinha contratado e ele foi fazer uma cotação para a associação dele. E ele me perguntou, Luciana, como foi que você conseguiu o valor de R$13 mil para contratar 4 porteiros? Aí eu ri. Eu disse, é a expertise do síndico profissional. Porque a gente consegue realmente indicar para outros profissionais, indicar para outros condomínios. E, com isso, a empresa, naturalmente, dá esse desconto para o condomínio que a gente já está atuando. Né? Na empresa de manutenção, da mesma forma. Então, ele foi fazer uma cotação. Ele viu o valor que eu contratei a empresa. Achou alto, foi cotar e achou... Não, ele achou barato. E aí, ele foi cotar para ele... E ele viu que o valor realmente era bem maior. E ele questionando ao prestador, ele fez, olha, o prestador falou, é porque a gente tem outros condomínios com ela. Ela pode levar a gente para outros condomínios, então a gente já faz um valor menor. Mas você não devia dar a dica, não. Você devia assim, é a minha vara de... De condão, né? É meu milagre. Não, aqui, assim, ainda que a gente fale o que é, o como fazer é o diferente. Aí você tem que falar para ele. Luciana, voltando a falar do barulho, que você vê que no condomínio muito é barulho, como você disse mesmo. A questão dos veículos. Sim. Normalmente tem muitos estacionamentos que é próximo às unidades, né? E aí a questão, tem carro que é mais barulhento, tem carro que tá mais novinho, mais tranquilo. Tem aquele carro que o cara mexe no escapamento, né, Foguinho? Ou tem aquele Fuscão. E aí o cara também vai trabalhar de manhã cedo e tem um que vai dormir mais um pouquinho, o cara que sai do carro já desperta, o cara, rapaz, esse meu vizinho aí tá... É outra coisa muito também, isso né? Com moto. Normalmente, o veículo, eu acabo não recebendo nem tanta sinalização nesse sentido. Mas a moto, ela já provoca um barulho muito maior nas arrancadas. E o morador gosta, quando tem uma moto mais potente, gosta de exibir e fazer uma... E quando tem um vizinho crenqueiro, ele quer dar uma pirraçada. Tem isso também. Mas aí a gente já se enquadra realmente na parte de conscientização e depois das penalidades. E com isso, o morador precisa fazer esse registro para a gente, justamente para que munir a administração, para que a gente faça essas notificações. Ou, se for o caso, sinalizar. A gente faz inicialmente aquela parte de conscientização, da forma amigável, social, como você trouxe. Sim. Mas a gente pede para que um preposto da administração sempre visualize. Quando o condomínio tem Honda, a gente sempre pede, olha, chame o Honda, porque aí já fica neutro. Já fica. Isso. E foi justamente até que o que me salvou também foi isso, no meu problema, que o Honda, quando chegou lá, não identificava nenhuma vez. Olha. E mesmo assim, no condomínio me notificou. Que estranho, né? Foi minha defesa total. Tô lhe falando que eu fui perseguido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou muito do síndico. Agora, a figura do subsíndico sumiu, né? Não totalmente. Eu trabalho em um condomínio, atuo em um condomínio que tem um subsíndico. E ele ajuda, ela no caso. Ela ajuda, é o braço direito do síndico. E é o que faz essa parte de identificação da mesma forma. O que não pode confundir é as atuações. Não pode ter uma divisão, né, entre as atuações. Justamente porque é uma gestão. E se o subsíndico, por exemplo, tiver uma outra forma de visualizar, pode complicar a gestão de maneira geral. Mas o subsíndico ainda é utilizado e tem normas para eles também, que a convenção também já estabelece. Sim. Eu digo porque meu pai e minha mãe moram no prédio que cada torre tinha um subsíndico. Misericórdia. E depois sumiram. Essa, olha, não sei para o condomínio, mas para o síndico, atuar com 10 subsíndicos é muito complexo. Complicado, Porque você atuar com 3 conselheiros fiscais e um suplente, já são 4 pessoas que pensam totalmente diferente e que para você propor algo e convencer, você já demanda muito. Mas imagine para um condomínio que tem 15 torres e cada torre tem um subsíndico.
eles se acham realmente os síndicos e acabam fazendo coisas que nem o síndico sabe. Acaba atuando naquela torre de uma forma que nem o síndico sabe. Então, esse sincronismo entre gestão realmente é muito importante. Mas para gerir tanta gente dessa forma é um pouco mais complexo. Mas tem como conseguir também. Agora, para terminar de verdade, a gente vai fazer o seguinte aqui. Você vai fazer suas considerações finais, mas puxe para você, para a sindicatura, e diga qual, para quem está nos assistindo aí, que deve ter um síndico profissional no seu condomínio, não é verdade? É verdade. E de preferência, Luciano. Justamente, Luciano. Eu tenho uma empresa chamada Duas Síndicos. E, embora hoje esteja somente eu, mas éramos dois síndicos. E, assim, sim, a gente sempre faz de tudo, realmente. É uma característica nossa, a defesa para o condomínio. Sabe? É uma característica de Luciana, uma defesa para o condomínio, realmente, para que todas as áreas e todos os interesses do condomínio eles sejam atendidos, né? A gente sempre faz uma gestão participativa com o corpo diretivo, uma gestão voltada realmente para a coletividade, mas sem desconsiderar a particularidade daquele local, né? A gente entende quais são as demandas, principalmente dos moradores. A gente faz um trabalho de redução de custo muito eficiente e é um dos nossos carros-chefes, realmente. A nossa maior expertise é com a redução de custo, o controle financeiro do condomínio, mas sem desconsiderar aquela parte da qualidade de vida dos moradores, porque, como a gente falou, para a gente é o nosso local de trabalho, mas para o morador tem que ser algo leve, tem que ser algo prazeroso ele chegar em casa e estar no local que ele sabe que está sendo muito bem gerido, que ele não vai ter uma preocupação de repente, ter que pagar um valor exorbitante por causa de uma negligência ou por causa de o que quer que seja. Então, contratem-nos, chamem-nos, conheçam, porque, de fato, é uma prestação de serviço diferenciada que a gente traz com muita responsabilidade, respeitando cada centavo de cada morador, que a gente se coloca também como moradores, né? Então, dizem que o olho do dono é que engorda o gado. O olho que engorda o gado, né? Embora a gente não seja o dono, mas a gente tem um olhar realmente para isso, porque é o nosso nome que vai estar lá. Dá um capim bom. Você dá a melhor ração. Isso. Então, é o nosso nome que está lá e a gente preza e zela sempre pelo nosso nome. E pela portaria você já dá para conhecer como é que é o síndico. E quem quiser acompanhar a Luciana e contactar com a Luciana? Pode fazer contato. Temos lá o Duos Síndicos nas redes sociais, no Instagram. Podem fazer contato conosco. Deixa lá o contato para vocês pesquisarem. Mas também está até lá no Instagram Duos Síndicos. E agora, para encerrar definitivo, eu acho que com você não tem confusão no condomínio. Né? Essa paz. Não, a gente se esforça e a gente consegue. Essa paz de espírito é necessário. Luciana, eu queria agradecer a você por nos dar uma aula aqui. Fazer que nem o programa do Jô. E preparar foguinho, que foi o que eu gosto, vai preparado. Não vai brigar, não, viu? Eu já vou para lá, já vou entrar nessa empresa dela lá. Tem curso de formação? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar com você. Mas a gente treina. Você chega no seu condomínio, não briga. Não, eu sou um cara pacífico, eu não brigo, não. Eu acredito numa pessoa que não... Agora, eu fico chateado. Se eu defender agora mais do que nunca... É isso, eu fiz a defesa do síndico profissional. Agora, mais ainda, farei. E com indicação. Opa, estamos aqui. 10%. Luciana, muito obrigado, viu? Obrigada, Jura, pelo convite. Obrigada, Gabriel. Valeu, Luciana. Tchau, você que ficou aí com a gente até agora. Até o próximo Jura Pode. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho aí, muito importante. Compartilha esse vídeo. Tamo junto, até o próximo.